Fala, fala, meus irmãos! Tudo na santa paz? Graças a Deus, chegou o dia, chegou a hora. Nós estamos aqui ao vivo e você está participando do evento Semana do Supervisor de Segurança. E nós vamos falar muito sobre supervisor de segurança. E é totalmente gratuito e você receberá seu certificado. Que dia? Sexta-feira, a nossa equipe vai entregar para você um certificado lindo e maravilhoso. Lógico, só para aqueles que continuarem todas as aulas aqui com a gente. E tem um assunto aqui que é muito importante. Você não pode sair do nosso grupo do WhatsApp, de forma alguma, porque todas as informações vão chegar ali, dentro do nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, a nossa equipe vai postar aqui, vai colocar aqui um link para que você seja inserido dentro desse nosso grupo. Porque lá que vai ser entregue o certificado, lá que vai falar sobre as próximas aulas, lá que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Por isso, não saia do grupo. Às vezes você vê um ou outro saindo do grupo, é normal, porque muita gente vê uma fila, entra e não sabe nem o que está acontecendo, não é? Então são esses que não sabem nem o que está acontecendo. Mas nós estamos interessados em você, porque você foi presenteado. Deu muito trabalho de encontrar você. E graças a Deus, nós te encontramos para entregar para você um conteúdo grátis, um conteúdo de excelência, de qualidade, que vai melhorar o seu currículo, a sua vida profissional. E eu tenho toda certeza que você irá gostar e aprender muito durante esses dias que nós vamos passar aqui ao vivo. E quando eu falo essa palavra ao vivo, eu fico muito preocupado mesmo, porque aqui tem cabo espalhado para todo lado e a gente corre vários riscos. Quais são esses? Exemplo simples, da internet acabar. Cair, acontecer qualquer coisa, a energia acabar, por que não? Pode acabar, mas a gente está aqui para correr esses riscos. E eu espero que, se acontecer alguma coisa, tenha paciência que a gente vai entrar aqui ao vivo, porque aqui a nossa equipe está tudo aqui de olho aqui em mim, ó. Essa iluminação que você está vendo, tem uma tela muito grande aqui do nosso computador, tem câmera de cá, câmera de lá, câmera aqui na frente, iluminação, cabo, tem aqui um telefone celular que eu tenho aqui acompanhando aqui tudo ao vivo e a cores, principalmente o nosso grupo, e são vários grupos, não é só um grupo não, são vários grupos. Então a gente tem aqui uma equipe muito grande para atender você, porque você foi contemplado, você está participando da Semana do Supervisor de Segurança, totalmente grátis. Mais uma vez vou repetir, o seu certificado será entregue na sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. E como que você irá receber? Lá dentro do grupo, a nossa equipe vai te explicar todos os passo a passo. Vai pegar seus dados, vai vir no seu nome, nosso logotipo assinado por mim, válido em todo o Brasil, para que você possa colocar ele no seu currículo e se tornar aí um supervisor de excelência. Então é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia do grupo por nada, porque lá que vai ser passado todas as informações e o principal, o seu certificado será entregue na sexta-feira ali no WhatsApp. Uma coisa moderna, coisa fantástica, que nós preparamos aqui, ó, dias e dias, reuniões e reuniões, como chegar, entregar um conteúdo gratuito, com certificado, aula totalmente online. Então dá muito trabalho para nós, você não faz nem ideia, essa é a grande verdade. Inclusive, quando a gente está falando ao vivo, eu quero saber o principal, a imagem está saindo boa aí? Eu espero que esteja saindo a imagem bacana, né? E outra coisa, eu quero saber se o som tá beleza. Aqui, esse microfone aqui, ele vai vir para cá, vem para cá, mas eu não quero deixar aqui de frente de mim para que você não se perca, né? Para que você não perca nada. Mas eu quero saber, o som tá bom?
coloca aqui no chat, tá vendo esse chat aqui? É para que a gente bata um papo. Apesar de eu não poder e nem consigo te responder, uma porque eu uso um óculos, não é? E as letras ficam pequenininhas, e se eu ficar prestando atenção tudo que um fala, o outro fala, mas a nossa equipe tá aqui a posto, olhando todas essas informações, ouvindo, falando. E às vezes você vai me ver olhando assim do lado, porque um ou outro quer comunicar comigo, ele não pode falar para não captar o som, mas eles ficam fazendo mímica, igual tá um ali, ó, falando assim que o pessoal tá falando, tá ok, tá ok. E às vezes você vai me ver olhando desse lado, que tem uma tela aqui maravilhosa, perfeito? Então nós estamos em casa e você é o nosso convidado de honra. A primeira coisa que você tem que saber, que qualquer pessoa pode participar desse curso, sem restrição nenhuma. Tem acima de 18 anos? Não precisa de escolaridade, não precisa, fique tranquilo, eu vou falar muito sobre isso. Não preocupe também, que quando a gente fala na área da segurança, as pessoas ficam preocupadas. Ah, tem que ser gente grande, gente pequena, tem que ser assim, assado. Nós vamos falar muito sobre isso. Essas informações são muito valiosas. E outra coisa muito interessante, todos que estão lá no grupo VIP já estão inscritos na semana do qual você está participando, da semana do supervisor de segurança. Então, não saia do grupo, porque lá que vai ser entregue todos os materiais, nós vamos tirar todas as dúvidas, vai ser ali. Porque o grupo, na verdade, tem dois objetivos, tá até o pessoal ali me avisando, ó, o número 2, fala lá que tem 2 objetivos e esses objetivos são bem simples. Primeira coisa é entregar um link, tá? Nós vamos entregar os links das próximas aulas, falando horário, dias, tudo certinho. Ó, vai ser amanhã, mas nós vamos entregar ali o link para que você possa acompanhar todo o conteúdo gratuito. Tudo que você está vendo aqui é grátis, perfeito? Com certificado de participação que será entregue na sexta-feira, 9 horas da manhã. Então fique ligado em tudo que está acontecendo. E o certificado de participação é grátis, você não vai pagar nada, será entregue na sexta-feira. Eu tenho que falar várias vezes, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas como que eu vou receber esse certificado? É lá dentro do grupo do WhatsApp, nenhum outro canal, ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar e-mail, é dentro do grupo do WhatsApp. É a coisa que a gente tem mais próxima, né? Que a gente pode te conhecer, você pode nos conhecer, é uma coisa assim fantástica, beleza? E eu quero dar um aviso aqui fantástico, por quê? Nós preparamos algo assim maravilhoso. Nós vamos abrir algumas poucas vagas para condição promocional e acessível para o curso de supervisor de segurança avançado. Presta atenção, vou repetir aqui, volta aqui comigo. Nós vamos abrir poucas vagas para um curso de supervisor de segurança avançado. O nome já diz tudo. Para que você possa avançar, para que você realmente possa caminhar com a sua carreira profissional e destacar nesse meio tão concorrido e você ter aí a sua condição mais do que esperado, né, de ser um profissional de excelência. Perfeito? Então nós vamos separar. Depois eu vou estar falando sobre o curso avançado de supervisor de segurança. E um detalhe muito importante, no final dessa aula, ou seja, no final dessa live, eu vou falar uma letra ou um número. Perfeito? Para que você possa então criar um código e através desse código que nossa equipe vai saber se você assistiu, se você participou de todas essas aulas, perfeito? Então no final de todas as aulas eu vou falar ou uma letra ou um número que você vai juntar depois de todas as aulas. Aí sim a nossa equipe vai perguntar lá dentro do grupo do WhatsApp: olha, qual que é o código? Qual que é o primeiro número ou a primeira letra, a segunda, a terceira, enfim, porque no final de todas as aulas eu vou estar trazendo isso aí para você, combinado? Então assim a gente vai ter esse controle tranquilamente, fique tranquilo em relação a isso, perfeito? Olha só que bacana. E hoje nós vamos falar muito
Nós vamos falar muito mesmo a respeito do tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Como ser um supervisor de segurança reconhecido. Porque você não pode ser qualquer um. Você não pode ser qualquer um. Obrigado. Me trouxeram água aqui. Eu vou, antes de começar a falar o tema da aula, dá licença. Geladinha. Graças a Deus. Conforme falei para vocês, nós estamos aqui cheio de material aqui na minha frente, e se eu esbarrar, nossa, eu sou fera para esbarrar em qualquer coisa aqui. Se eu esbarrar, vai me perdoando. E tem um telefone, esse aqui é o telefone da nossa escola, telefone fixo, que ele pode tocar, não tem como da gente impedir de tocar. Então, para você, como estamos ao vivo, tem aqui o celular, que é o da escola também, que ele pode tocar a qualquer momento. Nós temos um outro celular, para você ver que a coisa aqui não brinca não, tá aqui até carregando. Então nós temos um celular, 2 celulares, temos o telefone aqui, enfim, e algum telefone dos meninos aqui também, ou das meninas, pode tocar a qualquer momento. Então relaxa, você tá em casa. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Às vezes eu começo assim, falando e esqueço. Por quê? Eu comecei a minha vida profissional de uma forma assim muito correta. E por ter começado de uma forma correta, eu tive sucesso. E eu quero passar essa forma correta para você, esse caminho que eu percorri e onde eu cheguei. Então vamos lá. Primeira coisa, meu nome é Murilo Nunes, mas vai chegar no seu certificado o meu nome completo. Meu nome completo ele é um pouco diferente. Meu nome é Gleifer, isso mesmo, vou repetir. Gleifer Murilo Nunes de Abreu. Mas a maioria me conhece como Professor Murilo, tá? Murilo Nunes. A maioria me conhece como Professor Murilo. A minha formação acadêmica, eu sou formado em gestão em segurança privada. Eu formei ali no começo de 2005, 2006, 2007, fiz uma faculdade, fui o primeiro aluno do Brasil, da primeira turma do Brasil, quando o MEC liberou o curso de gestão em segurança privada. Então eu fiz esse curso no estado de Goiás, em uma universidade, uma das mais reconhecidas hoje no Brasil, chamada Uni-Anhanguera, depois você pode até pesquisar aí. Então eu fui um dos primeiros alunos a formar, até essa formação acadêmica na área da segurança privada. Foi um boom na minha vida profissional. E eu sou pós-graduado em recursos humanos. Eu fiz essa pós-graduação em 2010, onde eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre o recurso humano, para poder proporcionar para você mais conhecimento. Então, eu comecei a minha atividade em 1997. É isso mesmo, no milênio passado. Eu comecei já faz muitos anos. Não tinha essa tecnologia, não tinha acesso a tantas informações como tem hoje. Eu tive que ralar demais mesmo. Então, como que eu comecei? Eu comecei em 2000, ou melhor, em 97 para 98, eu comecei trabalhando aonde? Em uma portaria. Só que essa portaria não era qualquer portaria. Uma vez que eu fui contratado, o meu supervisor falou assim, olha, a vaga que tem é para essa portaria e lá, uma vez que você começar a trabalhar, não precisa pedir folga, não precisa pedir para ser substituído, não precisa pedir para dar mole para você, porque lá é uma portaria que poucos permanecem. E eu estava ali totalmente desempregado. Sabe quando você está naquela situação que você fala assim, qualquer coisa serve? E eu queria trabalhar. Nem sabia, nem fazia noção. Mas a primeira coisa que eu fiz, para que eles pudessem me contratar, eu fiz um curso. Porque eles exigiram um curso. Então, com essa exigência, eu tive que correr atrás, não tinha internet. Aí eu fui perguntando para um, aí um dava uma informação errada. Perguntava para outro, o outro dava informação errada. Onde tem uma escola que ministra esse curso, esse treinamento? Ah, é ali, até que eu encontrei. Quando eu cheguei lá, me cobrou meio mundo de dinheiro.
meio mundo de dinheiro. Eu falei assim, meu Deus. Voltei para casa assim, triste. E outro detalhe, eu estava noivo. Você já viu noivo desempregado? Sabe aquele cara apaixonado? Olha eu esbarrando no microfone. Sabe aquela pessoa apaixonada, novinho, vontade de crescer na vida? Eu tinha 19 anos, vontade assim, meu Deus, eu quero trabalhar, eu tenho que vencer. Enfim, e na época, a minha namorada, que já estava ali no nosso noivado, então a minha noiva me incentivando, não, você vai conseguir. Aí os parentes, as pessoas que amam a gente, né? Seus tios, suas tias, as pessoas, seus amigos, fizeram ali uma vaquinha. Minha mãe, nossa! E olha, eu já não tinha mais pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Foi uma perca, assim, gigante. Eu tenho 5 irmãos. Eu e mais um, que é homem, e as outras 3 são de criação. Minha mãe pegou, olha só que coisa linda, minha mãe pegou 3 sobrinhas, que elas se tornaram minhas irmãs. Porque a mãe dessa, ou seja, a irmã da minha mãe, ela faleceu do coração e deixou essas 3 com o pai. E a gente sabe que homem, sozinho, solitário, para criar 3 crianças, dava muito trabalho. Então minha mãe falou assim, deixa comigo, deixa comigo. Então trouxe lá para casa e ficou nós 5, né, vivendo esse desafio. E minha mãe não tinha o esposo, ou seja, meu pai. Então minha mãe foi uma guerreira assim, fantástica. Eu falo que foi porque, infelizmente, pouco tempo, poucos dias, né? Minha mãe, ela foi pro céu. Foi pro céu. Que mulher fantástica. Eu não posso falar muito sobre ela, que eu choro. E choro mesmo, igual criança. Né? Igual criança, meu irmão. Que mulher maravilhosa que Deus nos presenteou. Mas aí, minha mãe na época falou assim, não, você vai fazer esse curso, você está precisando disso, sua mãe não tem dinheiro, mas vai pegar emprestado, vai pegar empréstimo, aquela correria que mãe, pessoas que te amam faz. Ó, bati de novo no microfone, oh meu Deus do céu. Então assim, eu peguei, fiz ali o curso e demorava, ó, não foi um dia, 2 dias, foram vários dias. Aí tinha que pegar ônibus, tinha que pagar lanche, tinha que comprar apostila, comprar uniforme. Meu Deus! Dinheiro de xerox eu não tinha. Então, estava ali apostando todas as minhas fichas naquele curso. Deus é tão maravilhoso que quando eu concluí o curso, a empresa, no mesmo dia, falou assim, estou precisando de você. E eu preciso do seu certificado. E fui lá para a empresa. Cheguei lá, a empresa me deu essa pressão. Olha, a vaga que tem disponível, por quê? Porque essa portaria ninguém ficava lá. Porque ela era simplesmente muito difícil de trabalhar nessa portaria. E eu fiquei assim, mas o que tem de difícil nessa portaria? O que eles fizeram? Eles me colocaram dentro de uma viatura, ou seja, dentro do carro da empresa, né, que ela é uma empresa terceirizada, e foi andando comigo na cidade. E eu, meu Deus, para onde que eles estão me levando? Eu todo uniformizado. Sabe quando você olha assim, você fica assim, gostoso, fala, meu Deus, que coisa massa, que coisa bacana. Então eu estava ali a caminho do meu sonho. E quando eles pararam, eu estranhei. Um hospital de urgência, um dos maiores hospitais, o maior hospital de emergência aqui, pois eu moro no estado de Goiás, na capital, em Goiânia. Me levaram para uma portaria, para quem é daqui já vai saber, que é o hospital chamado Hugo. E essa portaria, e o hospital é gigante, existia uma portaria que ali entrava urgência e emergência. Uma portaria de 1,5 m. E aqui ficava um responsável pela portaria e aqui ficava o segundo responsável pela portaria. É isso mesmo que você está entendendo. Uma portaria desse tamanho, uma porta desse tamanho, para atender o público de Goiás todo, 2 trabalhando aqui na portaria. E aqui dentro, pouco mais de 2 metros, 3 metros de distância, tinha uma delegacia da Polícia Civil. Para aqueles que chegavam vítima
de acidente, etc., tinha que ser feito o quê? Um boletim de ocorrência. E esse procedimento até hoje prevalece. Só que isso em 1998 era muito louco, meu irmão. A gente não sabia, a gente só tinha as informações dali perto. Então eu comecei a trabalhar nessa portaria. Aí eu comecei a perceber que o problema dessa portaria é porque as pessoas não tinham vontade de trabalhar. Queria moleza. E como eu estava ali pronto para trabalhar, e esse outro companheiro, ele me ajudou bastante. Mas a primeira impressão que eu tive dele, eu lembro o nome dele até hoje, Marcelo. Eu lembro que eu olhei para o Marcelo e perguntei para ele: Marcelo, como que funciona aqui essa portaria? Porque eles simplesmente me colocaram lá, a empresa não me falou nada de como funcionava. Só me deu a pressão para que eu não ligasse para a empresa, pedisse para ser substituído, não me pedisse folga, para que eu não atrasasse, para que eu não faltasse serviço. Me deu aquela pressão, porque se qualquer coisa que acontecesse dessa forma, eles iriam me mandar embora. Só que eles não sabiam que eu já tinha marcado o meu casamento. Eu falei, você tá doido, eu não posso sair dessa aqui, porque já meu sogro, minha sogra, minha mãe, a galera, minha família, meus tios, meus vizinhos, meus amigos, tudo já estava ali, sendo entregue ali aquele convitinho nas mãos, já estava marcado a igreja, como a gente é cristão, né, numa igreja evangélica, o pastor já estava ciente, já tínhamos assim, feito um movimento, e a minha noiva, na época, estava toda empolgada, escolhendo roupa, aquela coisa toda. Então a pressão sobre mim já estava ali. Estava sobre mim. Então o que me restava era trabalhar e aguentar aquela bucha. E eu olhei para o Marcelo e falei assim, Marcelo, como que funciona essa portaria? Isso já alguns minutos ali, uma meia hora, uns 40 minutos que eu estava ali perdido. Aí eu perguntei para ele, como que funciona essa portaria? Ele me falou simplesmente o seguinte. Falou assim, me chamou de Gleifer. Olhou assim no meu crachá, Gleifer. Olha só, entra 3 pessoas aqui. E eu... Então ficou fácil. Quais são essas 3 pessoas? Ele falou assim, atropelado, baleado e esfaqueado. Se não é baleado, se não é atropelado ou... é lá na outra portaria. Que lá já é clínico geral. Aqui só entra urgência e emergência. Só que quando ele estava falando isso, imagina assim, você levantar as vistas, cheio de gente. Você sabe como que é o hospital? Cheio de gente, porque é um hospital do SUS, cheio de gente ali, pousando ali, porque muitos entes queridos estavam lá, internados, entubados, hoje a gente sabe até esses nomes, né? Então estava ali nas UTIs da vida, querendo notícia, e eles não tinham essa notícia, porque a notícia chegava uma vez só por dia, via o quê? Boletim, o famoso boletim, né? Aquela coisa fria, escrita assim, permanece da mesma forma. Permanece estável. E eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, já o primeiro plantão foi razoável, no segundo foi melhor, no terceiro foi melhorando, e eu ali vendo aquela pressão, gente chegando baleada, esfaqueado, sangue para todo lado, mãe gritando de desespero, levando filhos, aquela coisa toda. Passado alguns dias, o Marcelo pediu para embora. E mandou um outro à empresa substituir o Marcelo. Do jeito que fez comigo. Mandou, chegou com alguém lá. E quando chegou com esse alguém lá, esse rapaz, ele ficou louco na portaria. Como é que funciona? Ele pensou que eu já era antigão. Mas de uma certa forma eu era mais antigo que ele, já tinha um mês a mais que ele, mas ele não sabia. Eu falei, olha, aqui, eu expliquei com mais detalhes. Olha, aqui vai entrar pessoas assim, assado, expliquei todos os detalhes. Mantenha calma, as pessoas chegam nervosas e o nosso papel aqui é atender, deixar as pessoas mais tranquilas possível, mandar as informações corretas, encaminhar essa pessoa. Aqui tem a sutura, tem a ortopedia, tem o clínico geral. Então, a sala de injeção, a sala de maca, a sala dos motoristas de ambulância, aqui tem uma delegacia. Eu comecei a explicar com mais detalhes para ele. E ele gostou daquele negócio. Gostou que eu expliquei bacana para ele. Fui o dia inteiro explicando, passo a passo, como que a pessoa que chega aqui desesperada, como é que faz. Enfim, comecei a trabalhar.
Não deu 2 semanas, ele pediu para sair, esse rapaz, porque ele não aguentava ver sangue. Ele falou, não quero ficar aqui. Me mandaram outro. E assim, para encurtar a história, começaram a mandar outras pessoas. E assim, eu treinando essas pessoas. E sem perceber que Deus já estava fazendo algo ali na minha vida que eu não estava nem percebendo, mas vou pular um pouco a história. Chegou o meu casamento, casei, tirei aqueles 3 dias famosos de folga, né? Lua de mel, e trabalhando, feliz da vida. E quando eu cheguei lá para trabalhar, já tinha um outro profissional também. E assim, eu treinei mais um, treinei mais 2, treinei mais 3, porque ali eles tinham dificuldade de ficar naquela portaria. E eu via aqui agora onde entra algo muito interessante. Eu via que chegava alguém com a viatura da empresa, chegava lá, conversava comigo, ia conversando com as pessoas que eram responsáveis pela área da segurança, área de portaria, e conversava ali, davam as instruções e ia embora. E nesse nosso posto de serviço tinha alguém que era responsável pela área de portaria, pela área da segurança. Tá? Tanto é que eu era ali, no caso, estou falando muito, mas eu era ali um vigilante. Ok. E tinha um responsável. Esse responsável, eu não tinha muito acesso a ele, porque a correria era tão grande, então eu não tive oportunidade de ficar mais próximo dessa pessoa. Ele vinha aqui, me dava as informações, só que eu comecei a perceber que ele andava com roupinha bacana, dirigindo ali o carro da empresa, falavam um português assim, mais bonito, enfim, eu achei interessante aquele negócio. Um dia eu perguntei para ele, falei assim, meu irmão, aqui qual que é a sua responsabilidade? E ele falou assim, você não sabe ainda? Eu falei, desculpa, mas eu ainda não sei. Ele falou assim, eu sou o supervisor de área. E o que significa supervisor de área? Ele começou a me explicar o que significa supervisor de área. E alguns colegas viu eu conversando com ele e achou que eu estava puxando saco. A gente sabe que isso acontece dentro de empresa, porque eu fui conversar com ele no particular. Então os outros, e lá nós éramos mais ou menos assim, existiam várias portarias, portaria essa, portaria aquela, portaria administrativa, portaria que entrava só os funcionários, portaria que entrava só os visitantes. Então tinha várias portarias, bem mais calmas. Nossa, só porque essa que eu estava pegava fogo. Então começou aquele zum, zum, zum. Aí um dos meus amigos falou assim, é interessante, né? Você quer ser um supervisor? Falou, deixa pra mim. Mas isso entrou no ouvido e saiu no outro. Eu falei, mas por que você está falando isso? Porque ele ganha 3 vezes mais que a gente para fazer muito menos. Aquilo ali eu fui embora para casa pensando, o que ele quis falar sobre isso? O que ele quis falar sobre isso? Aí eu comecei assim, falei, no caso, já não era mais minha noiva, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu conheci um rapaz bacana e ele disse que era supervisor de área, mas o que me chamou a atenção é que ele ganhava 3 vezes mais. Meu salário na época não era ruim, é como se fosse o salário de vigilante hoje. Hoje, o que é um salário de vigilante? Está em média aí, porque salário de vigilante ele não é regional, ele não é um único no Brasil, né? Um único só. Tem até essa provocação que seja um salário único para todo o país, mas infelizmente não é. Então cada região tem. Hoje, em média, de uma região para outra, o salário do vigilante está a média de R$ 2.500. Tem vigilante que ganha menos? Tem. Tem vigilante que ganha mais? Tem. Mas em média, se a gente baixar para 2.000, mas é média de 2,5. Só para a gente entender esse negócio. Então, esse rapaz ele ganhava uns R$ 5.000 nessa época, como se fosse o salário de hoje, né? A minha esposa, ela estava fazendo faculdade de pedagogia, então para ser professora, e era muito inteligente, como é, né? Até hoje, a minha esposa maravilhosa, linda, fantástica. Ela falou assim, mas vê direitinho para você ser um supervisor então. Eu nunca me via como supervisor, de jeito nenhum. Mas o que eu fiz? Eu fui a correr, porque eu cheguei aqui nesse posto, fui fazendo curso. E eu pensei assim, se eu encontrar um curso, eu vou fazer um curso de supervisor. Mas eu comecei a perguntar às pessoas, eu não podia perguntar a qualquer um, porque um ou outro ali ia ficar meio enciumado. Então eu perguntava para um, perguntava para outro, aquela coisa toda.
Até um dia eu tive coragem de perguntar para o próprio supervisor: como é que você chegou a ser supervisor? E ele pegou e me falou assim: olha, o caminho foi cumprido, mas dificilmente. Ele não sabia que eu estava querendo ser um supervisor. Ele falou assim: só porque para chegar a ser supervisor você tem que passar por outras etapas. Aí ele pegou e me explicou: fazer alguns cursos, alguns treinamentos, isso e aquilo, né? E assim eu fiquei mais próximo dele. E comecei a perceber como é que ele trabalhava. Nessa época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então todas as vezes que ele ia visitar o posto, que isso acontecia uma vez por semana, a cada 2 semanas ele ia lá, porque a correria dele era muito grande, e eu chamava ele para conversar. E ele começou a perceber que eu estava ali querendo, né? Só que eu trabalhei nessa portaria uns quase 3 anos. Quase 3 anos. E a gente ficou muito próximo. Essa nossa aproximação, ele sabia que eu morava em um bairro que ficava muito distante daquele lugar onde eu estava trabalhando. E eu falei para ele um dia, que falei assim: olha, se surgir um posto de serviço mais na região onde eu trabalho, se você tiver condição de me dar essa oportunidade, eu fico feliz. Aí um dia ele chegou e falou assim: olha, surgiu uma oportunidade em tal lugar. Só porque você é tão bom aqui, como que eu te tiro daqui? Eu falei: ó, traga uma pessoa que eu vou treinar, se você quiser me dar a oportunidade. E assim foi feito. Então ele me trouxe uma pessoa, treinei e ele me transferiu para esse outro posto. Só que nesse outro posto, já ele não supervisionava mais, já era um segundo supervisor. Um outro, porque era supervisor de área. E esse outro, eu não tive muito acesso até ele, porque o outro posto era considerado um posto tranquilo, então ele ia lá uma vez por mês, e quando ia, e chegava muito rápido, enfim, então a gente não se tornou assim íntimo, né? E no final dessa história, eu fiquei com todas as informações que ele havia me passado, e essas informações eram muito interessantes, pois ele falou essa palavra curso. Eu fiquei assim pensando. E nesse lugar tinha lá um motorista de ambulância, sabe aquelas pessoas que conversam muito, blá 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 blá, bem comunicativa? Então um dia eu peguei e perguntei: você que anda muito, você não sabe onde tem curso de segurança, de supervisor, de fiscal? Nem sabia falar direito, né? Falar o que eu queria. Ele falou: olha, tem uma escola assim, se assado, que tal lugar. E eu peguei e fui lá. No que eu fui lá, eu fiz então o tão dito curso de supervisor de segurança. Só que, quando eu fiz esse curso de segurança lá, foi um dinheiro assim muito grande, muito dinheiro. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para fazer esse curso. Só que, através desse curso, olha só como que as coisas é de Deus. Eu perguntei assim para mim, eu fiz uma pergunta: se eu já trabalhei em um posto considerado um dos piores para trabalhar, que foi uma portaria de urgência, emergência, então, qual que é o melhor posto? Onde que é considerado o melhor posto? Ou a melhor empresa? Eu fiz essa pergunta para mim nessa época. Isso já era 99 para 2000. As coisas, quando tem que acontecer, olha, tanto que Deus é maravilhoso. Um dia, lá na igreja onde eu congregava, conversando lá com o irmão, eu fiquei sabendo que esse irmão, ele trabalhava em uma empresa muito grande de segurança. Eu falei: uau, que interessante. Eu aproximei dele e falei: onde você trabalha? Ele pegou e me falou onde ele trabalhava. E eu falei: como que faz para entrar lá? Aí ele pegou e me falou assim: olha, para você entrar lá é muito difícil, porque quem tá lá não quer sair. Não quer sair, que era um shopping center, que é um dos maiores shopping center do Brasil. Para quem é daqui de Goiânia, vai lembrar, Flamboyant. Então o que eu fiz? Presta atenção, o que eu fiz? Eu falei para ele assim: tem como? Primeiro, espera aí, eu conversei com o pastor alguns dias atrás, ou alguns dias para frente, né? Para trás não tem como. Passaram alguns dias, eu fui lá e conversei com o pastor. Pastor, tem como falar com aquele irmão lá? Eu não tenho intimidade com ele, para ele me indicar lá naquela empresa. Você já me conhece? Ele falou: na hora, deixa eu perguntar. E ele chamou: irmão, vem cá. Eu falei: não, vem cá. E quando o irmão chegou, logo assim que ele chegou, ele falou assim: olha, o irmão aqui também é segurança, tem um curso de vigilante, inclusive ele fez um curso de supervisor. E ele falou assim: olha,
eu estou saindo de férias daqui 3 dias. E eu vou ficar 1 mês de folga. Então, eu vou tentar, durante esses 3 dias, porque eu trabalho no período noturno, falar com alguém que é da administração e indicar você, no caso, viu, Murilo? Vou tentar indicar você. Mas espera eu falar com você, tá? Não vai antes, não. Aí o que ele fez? Ele me pediu um currículo, normal, e levou esse currículo embora. No outro dia, alguém me ligou. Olha, recebi um currículo seu, assim, se assado, papapá, tem como vir cá? E era lá no shopping. Eu falei, ó, o irmão aqui, cara, esse irmão é bom demais. Só que eu já tinha mandado o currículo pra lá, certo? Eu já tinha mandado, porque um dia eu fui lá, fiz uma visita lá, entreguei um currículo lá, sabe naquelas mocinhas que ficam ali na recepção? Você chega lá, simplesmente vai lá, tem um currículo aqui, se tiver uma vaga, entreguei lá, certo? Só que eu não me atentei. Olha só como essa história é interessante. Eu fui chamado lá no outro dia. Quando eu fui chamado lá, eles me ofereceram uma oportunidade de emprego. Só que essa oportunidade de emprego chocava no dia que eu tinha uma responsabilidade lá no culto, lá nessa igreja, que eu era líder de jovem. E os líderes de jovem estavam marcando um acampamento. E esse acampamento eu que estava organizando tudo, eu e minha esposa. Minha esposa era líder do louvor e eu era líder do jovem, então ficou aquele negócio. E eu lá na hora eu falei assim, meu Jesus, o que eu faço aqui agora? E o entrevistador estava lá me oferecendo um serviço de segurança naquele shopping, um salário fantástico, benefício, tudo maravilhoso. Sabe quando você fica assim com o coração na mão? Eu falei, meu Deus, agora é Deus. Aí eu falei para ele, olha, será que não tinha como você me contratar só depois de um evento que eu vou ter? E isso não dá para falar em entrevista, né, meu irmão? Eu peguei e falei isso na entrevista. E ele falou assim, passou o dedo assim no um monte de currículo. Tá vendo esses aqui? No meio desses aqui você foi solucionado. Eu falei, meu Deus. Eu agradeci ele e saí. No que eu saí, sabe aquela dor no coração? Falei, meu Deus, salário bom, empresa boa, plano de saúde, plano odontológico, tinha alimentação. Meu Deus, o que eu fiz? Mas eu estava em paz em Deus. Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa falou, fica tranquilo. Se Deus tem isso para você, fica tranquilo. Fiquei tranquilo, em paz. A melhor pessoa que poderia falar isso, falou para mim. Foi Deus, através da minha esposa. E assim, o que eu fiz? Fiquei em paz. Fui lá, eu falei, eu tenho que agradecer esse irmão, né? Só porque ele estava de férias, ele não estava indo, ele tinha viajado, ele não estava indo para a igreja. E nós fizemos o acampamento, depois voltamos do acampamento. Aí um belo dia, eu peguei, indo lá para a igreja, assim, depois de uns 10 dias, eu ia lá na igreja e encontrei esse irmão. Falei, irmão, vem cá, cara, eu quero te agradecer demais pelo que você fez, mas infelizmente não deu certo. Aí eu vi que a cara dele assim ficou de espanto. Aí ele falou assim pra mim, mas o que você tá falando? Murilo, o que você tá falando? Eu falei, do seu encaminhamento lá, que você me indicou, tal, me chamaram, fiz entrevista. Infelizmente, por causa desse evento aqui da igreja, eu não pude trabalhar. Mas se você puder conversar lá de novo, ele falou assim, falar um negócio pra você. Eu não mandei seu currículo para lugar nenhum, eu não conversei com ninguém, eu não encontrei ninguém. Depois daqueles 3 dias, eu não vi ninguém, eu fui embora, peguei minhas férias, viajei lá pro Maranhão, não sei aonde, babá. Nós dois ficou assim, mas como que eles me chamaram? Eu falei, olha, eu entreguei um currículo lá, antes de ter falado com você, uns 15 dias atrás. Ele falou, então foi isso. Meu Deus, ixi, se eles não te chamaram e você falou isso, agora acabou sua chance. Eu falei, mesmo? Acabou sua chance. Só que, um dia depois, nós estávamos lá separando algumas roupas para fazer doação, lá na igreja. Alguém, não tinha celular, vamos lembrar disso, naquela época. Alguém chegou lá, assim, meio apavorado, que era um vizinho da minha mãe. Falou assim, sua mãe tá louca procurando você, porque ligaram lá no telefone fixo, porque só tinha fixo, ligaram lá na casa dela procurando você para você ir lá no shopping fazer uma entrevista. Eu falei, não, eu tive lá, não deu certo. Não, mas te ligou hoje, sua mãe tá apavorada, ela sabe. Blá, blá, blá. E eu peguei, olhei, aí o pastor falou assim, não, vamos lá. Entramos dentro daquela combona assim e fomos lá. Chegou lá,
E eu já fui direto nessa mocinha lá que ela tinha me atendido. Ela falou assim, olha, o fulano tá te aguardando. Eu falei, fulano me aguarda. Eu tava com a roupa assim, sabe, já amarrotadinha. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, senta aí, deixa eu perguntar um negócio. Surgiu um horário aqui que eu não sei que jeito. Olha, surgiu um horário aqui que é das 6 da manhã ao meio-dia. Você quer trabalhar das 6 da manhã ao meio-dia? Não vai atrapalhar a sua igreja, não? Falou desse jeito. Eu fiquei maluco. Sabe aquele negócio de vontade de gritar de alegria? Ah, Deus! Sabe aquele negócio? Então, eu estava ali sendo contratado. Eu já saí dali assinado o meu contrato, com o meu ticket alimentação em mãos, já saí com o meu uniforme, saí com ticket alimentação. Nossa, saí com um tanto de papel assim desse tamanho. E era para eu começar na segunda-feira e assim comecei. E nessa empresa, só para que você possa entender um pouco da minha história, nessa empresa tinha lá seis supervisores e vigilantes, fiscais, etc. Nós éramos uma equipe de mais de 200 pessoas. E começamos a trabalhar. Eu já tinha 22 anos, começamos a trabalhar. E pá, isso foi 2000. Comecei a trabalhar aqui, trabalhar ali. Aí um dia, e um salário bom, bacana, e veio aquele negócio, depois de muito tempo, uns 2 anos depois trabalhando, veio aquele negócio da minha mente, assim, eu falei, meu Deus, já pensou se eu fosse supervisor aqui? Porque o salário dos caras era gigante, 3 vezes mais, e eu já sabia tudo. Aí um dia, um colega falou assim, esses supervisores que a gente tem aqui, um dia batendo papo, o que tem menos tempo de casa tem 12 anos de empresa. Lá era 6. Então, se o mais novo tinha 12 anos, o outro tinha 15, o outro tinha 16, o outro tinha 20. E eu tava com 2 anos. Eu nem tinha chegado ainda 2 anos, completado 2 anos. E eu pensei assim, meu Deus, como é que pode, né? Já pensou eu sendo supervisor? Mas estava muito longe dessa realidade. Mas eu falei, vou trabalhar. O que eu fiz? Fui buscar novos cursos, novos treinamentos. E um desse treinamento, desse curso, do qual eu estou falando para você, é que eu comecei falando do meu currículo para você. Eu fui fazer um curso superior. Deus me deu assim a chance de fazer um curso superior, isso depois de 4, 5 anos de shopping. Eu sou ruim de data, mas só para você entender. Porque no dia que eu estive lá na faculdade, eles falaram assim, olha, vai abrir uma turma, a primeira do Brasil, assim, assado, me explicou. Eu sei que eu fui lá e me matriculei. Dei lá um dinheiro, lá me matriculei, as prestações gigantes, falei, Deus proverá. Fui lá, fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos, fiz a faculdade. E quando eu estava no meio da faculdade, esse shopping me chamou lá na administração, falou assim, olha, tem uma proposta para fazer para você. E eu, que proposta? Nós estamos, tem um dos nossos, e olha que era 200, mais de 200 segurança, hein? Olha, tem um dos nossos supervisores que está aposentando e eu gostaria de convidar você a ser o nosso supervisor. Cara, eu tô resumindo a história, porque a história é muito comprida, muito longa, muito tempo assim, de muitos cursos, treinamentos, dinheiro, investimento e suor mesmo, que eu tinha que fazer na academia. Nossa, muita coisa, muita informação. Resumindo, eu cheguei à supervisão de um dos maiores shoppings do Brasil. Aí, hoje eu posso contar e resumir minha história, mas tudo isso se deu a origem, a semente, porque eu me coloquei na posição que eu poderia e que eu era capaz. E como que eu fiz isso? Através de conhecimento. Mas como que eu fiz esse conhecimento? Eu tive que comprar o conhecimento. Que hoje o nome diz curso. Curso. Não é? Quando essa palavra curso, as pessoas têm uma interpretação errada. Quando você chega em um determinado lugar que você está procurando um endereço e você não sabe o endereço, você chega em alguém e fala assim, você sabe onde é esse endereço? A pessoa vai te dar o
curso, vai te dar uma direção. Ela vai falar, olha, você vai entrar nessa rua, virar a primeira, a segunda, a terceira à esquerda, tem uma pracinha, fica ali do lado. Então ela te deu um curso, você não ficou mais perdido, ela te deu uma direção. Isso é curso. Então te posiciona, te encaminha no caminho correto. Isso é curso. Às vezes a gente tem essa palavra curso de uma forma assim, muito ruim na nossa cabeça, porque a gente foi enganado, ou porque alguém me falou coisas que eu achava, ou todo mundo tá querendo ganhar dinheiro de mim, ou alguém tá querendo ganhar vantagem. Então, quando fala essa palavra, eu já me fecho, ou me fecho, né? Depende da região do português, né? Então, a gente acaba fechando a nossa mente, fechando o nosso coração e não caminhando, como eu estou falando aqui, com o tema da nossa aula, como se tornar um supervisor de excelência, um supervisor reconhecido. Esse, para ser reconhecido, o que ele precisa? Ter uma mentalidade aberta, diferente de outro. Porque quem é o supervisor? É uma pessoa diferenciada dos demais. Então tem uma equipe gigante, eu não estou falando aí de 200 concorrentes que eu tinha, entre aspas, mas desses 200... a maioria já, não, aqui pra mim já tá bom, não quero, não, isso eu não vou conseguir. Então tinha uma mentalidade que eu costumo dizer o seguinte, de medíocre. O que é a mentalidade de medíocre? Medíocre não é uma palavra pejorativa. Medíocre é aquele que vive na média, mediano, medíocre. Então ele não quer avançar. E eu, beleza, então já que as pessoas estão sendo medíocre, eu que não serei. Eu quero é avançar, eu quero é sobressair. E eu sobressaí. Então o que eu fiz? Eu busquei, porque sem perceber, vou dar outro exemplo de curso. Sem perceber, muitos anos atrás, a sua mãe, mais o seu pai ou os seus responsáveis, colocou você para cursar, para fazer um curso que, se falasse para você como seria, provavelmente que você não teria encarado esse curso. Você iria se fechar, ia colocar obstáculo, colocar dificuldade. Que curso é esse? O ensino, o pré, primeira, segunda, terceira, a escola convencional. Ali é um curso. Então, eu tenho que fazer 1 ano para passar do primeiro. Eu tenho que fazer 2 anos para passar para o segundo ano, para passar para o terceiro, para passar para a quinta, para passar para a sexta, sétima. Ou seja, o estudo não tem fim. Apesar que a gente até fala assim, terminei os estudos. Estudo não termina. Às vezes você terminou seu 2º grau ou ensino médio. Olha aí, ensino médio. E o que eu passei a ser? Mediano. Se eu sou mediano, eu sou medíocre. Uau! Então conhecimento é tudo aqui, ó. Poucos minutos de aula, eu tenho certeza que você já está aprendendo coisas que você falou assim, meu Deus, isso é conhecimento. E algo que ninguém pode te tirar, é seu e para sempre. Então invista em você, procure treinamentos, procure curso que te direcione no caminho correto, te encurte, que você não fique perdido. Então, se alguém falasse para você, você tem que estudar durante 30 anos da sua vida, você nem iria começar esse famoso curso. Hoje, se você sabe ler, sabe escrever, sabe fazer uma conta, sabe ler um anúncio, sabe... é porque você entrou em um curso e foi alguém que colocou porque você não tinha conhecimento, porque você era uma criança. Você era uma criança. Alguém teve que pegar na sua mão e levar. E depois que acabava, ia lá e te buscava. E além de tudo isso, estava investindo em você, porque você era uma criança, tinha que pagar uniforme, lanche, transporte, por mais que essa escola fosse pública, mas tinha todo um custo, tinha toda a operação, tinha que fazer o almoço na hora certa, levar um lanche, enfim, comprar um caderno, comprar uma chinela, comprar uma roupa, comprar um uniforme, não sei, foi um investimento, não só de um dia, nem de 2 e nem de 3, foram dezenas e dezenas e centenas de dias. Uau! É isso mesmo. Alguém teve que pegar na sua mão. E aqui, acredito eu que eu não preciso convencer você, porque você já é adulto, você já sabe das suas responsabilidades.
Então, se você é um adulto, que você se comporte como um adulto. Como que você quer chegar em resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, caminhando pelos mesmos caminhos? Você quer como ter uma oportunidade se você não parar agora, nesse exato momento, e falar assim: ixi, bater aqui, cuidado com essas câmeras. Como que eu posso melhorar minha vida, minha condição financeira? Como que eu posso melhorar a vida da minha família, a minha vida? Como que eu posso melhorar? É me posicionando. E como que você pode se posicionar? Tendo aqui a oportunidade, você está sendo presenteado, Deus está nos dando a oportunidade da gente conhecer. Você não está aqui nessa aula por acaso. Isso é resposta das suas orações, naquela oração íntima, só sua e Deus. Deus está te proporcionando esse ambiente e eu fico feliz demais em poder contribuir com a minha história. Toda essa minha história, ela foi construída ao longo de tantos anos. Não foi simplesmente para atingir a minha própria pessoa, não, mas que eu fosse atingido e que eu pudesse agora afetar outras pessoas. Afetar você. Deus, ele me fez tudo isso para que eu pudesse comunicar, para que hoje, nesse exato momento, nessa aula, ao vivo, eu pudesse olhar nos seus olhos e falar assim: você pode, você é capaz. E nesse mercado da supervisão, da área da segurança privada, é uma área gigante e que está faltando profissionais qualificados e preparados. E eu estou aqui justamente para te qualificar e te preparar para que você seja um profissional de excelência, qualificado, preparado e que você tenha uma certificação para que você possa romper, para que você possa ir mais longe. E eu tenho certeza que você pode ir mais longe. Não tenho dúvida nenhuma. Então, com toda certeza, você será um supervisor reconhecido, porque você terá o melhor currículo, você terá o melhor conhecimento. E eu estou aqui para pegar na sua mão e te ensinar esse caminho. Mesmo que você não conheça nada da segurança privada. Agora, se você é um porteiro, é um vigilante, é um controlador de acesso, tem um curso na área da segurança, aí que você vai romper, meu irmão. Aí que você, lembrando, qualquer pessoa, eu conheço supervisoras que está ganhando aí o seu salário, cuidando da sua família, mulheres. As mulheres estão saindo na frente de muitos homens. Você, mulher que está aqui me vendo, não seja menor. Não perca sua chance. Não deixe ninguém falar que você não é capaz. Pelo contrário, você é capaz. Você pode. Eu tenho certeza. Então, qualquer pessoa... Quem pode ser um supervisor de segurança? Qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos. Qualquer pessoa, você homem, você mulher, você jovem, você que está iniciando a sua vida profissional. Não, você que já tem uma profissão, mas está cansada dela. Use dessa experiência que você tem e vire a chave. Passe a ser um supervisor de segurança. Se qualifique, se prepare e a oportunidade está aqui na sua frente. O que você está esperando? Fala para mim. O que você está esperando? Opa, você estava esperando essa oportunidade. E aqui está a oportunidade do qual você estava tanto esperando, aqui na sua frente. Isso é maravilhoso. Imagina com essa aula de hoje, com a aula que vem amanhã, com a outra aula que vai vir, as aulas que virão, quantas informações você terá. E a aula de amanhã, ela é... O conteúdo de amanhã, você não pode ficar sem esse conteúdo. É uma aula, assim, de extrema importância. Com uma bagagem, eu vou falar tantas coisas aqui, já na área específica da supervisão, que você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia disso. E você saberá tudo. Tanto é que, na minha caminhada, eu tentei sempre trazer pessoas comigo. Eu nunca e nem quis andar sozinho. Pois quando a gente traz pessoas, essas pessoas também sentem motivadas, mas sem perceber, essas pessoas também me motivam.
Então andar sozinho não faz bem para ninguém, vamos andar junto. E eu quero andar com você, e eu quero que você me faça um compromisso. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a nossa equipe vai colocar um link. Para que serve esse link? Para que você possa compartilhar e chamar outras pessoas para estar na aula de amanhã, para também receber esse conhecimento e receber também na sexta-feira um certificado. Então chame os seus amigos, eu posso e eu peço. Tem como você fazer esse compromisso comigo? De chamar mais pessoas? Chamar seus parentes, seus amigos, até amigos, irmãos da igreja. Mas não só mande lá no grupo. A gente sabe que grupo tem tanta figurinha, tanta coisa, tanto bom dia, boa noite, boa tarde, que se perde. Mas manda lá no seu particular, lá no PV. E mande um áudio. Eu tô te mandando um link. Explica que eu fui contemplado, estou sendo presenteado com um conteúdo grátis do curso de supervisor de segurança. Estou participando de um evento totalmente online, ao vivo, gratuito, que sexta-feira essa empresa, o professor Murilo, a Vertical Treinamentos, vai me dar um certificado de participação. Então conversa com essa pessoa e traga essa pessoa também. Se essa pessoa está tendo aí uma dificuldade, está trabalhando um serviço ruim, pesado, braçal, não sei. Fala assim, vamos dar essa oportunidade. As aulas acontecem nesse horário, tal forma. E através desse link, quando clicar, aí você fala, quando você clicar, você vai para dentro de um grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, a equipe da Vertical Treinamentos, do professor Murilo, vai explicar todos os detalhes. E fique tranquilo, porque eles também vão disponibilizar essa aula que está sendo passada aqui, vai disponibilizar. Não vai ser ao vivo, óbvio, mas eles já vão ter ela gravada, que vai poder assistir todas as aulas, inclusive o código que eu irei passar aqui, eles vão ficar sabendo. Então, se cada um aqui trouxer no mínimo 5, imagina quantas pessoas que você irá abençoar. Se aqui nós somos esse tanto de pessoas, imagina a gente multiplicar esse número aqui 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais. Então tira aí meia horinha no seu WhatsApp, manda para as pessoas, mande para os seus colegas e também pode falar nesse áudio que você vai mandar. E você, colega, você pode também compartilhar. Então, sabe aquela corrente do bem, um andando para aqui, viralizando? Então amanhã, para que a gente tenha muito mais pessoas que a gente está tendo hoje aqui, vai depender, porque a minha parte está sendo feita e de toda a nossa equipe aqui, ó. E graças a Deus que a aula deu certo. Nós estamos aqui no finalmente e eu vou falar o código aqui daqui a pouquinho para você e que graças a Deus que não aconteceu nada. Tudo de bom, tudo de bom. E eu até mesmo quero saber de você, da onde você está me assistindo. Coloca aqui no chat, estou vendo o chat toda hora rodando, eu quero saber qual que é a sua cidade. Coloca aqui, tá? E coloca aqui o nome da cidade e do estado que você está falando. Olha, já tem alguns colocando aqui. Que coisa maravilhosa. Coisa linda e maravilhosa, tá? E eu vou aqui reforçar para você que lá dentro do grupo, nós vamos falar também, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula, que nós abrimos uma condição especial, tá? São poucas vagas, numa condição promocional do curso avançado. Aconselho você, como meu aluno, a avançar. Aqui onde você está aqui assistindo nesse exato momento, todo esse conteúdo, todas essas aulas é gratuita. Você vai receber na sexta-feira o seu certificado este de participação, que você pode sim colocar no seu currículo, tudo certo. Só que isso tudo não é ainda o suficiente. Nós temos que avançar. Você não ouviu eu falando tantos cursos que eu fiz para avançar, só que eu elaborei um curso avançado de supervisor de segurança, onde que nós vamos fazer uma promoção fantástica somente para aquelas pessoas que querem avançar, aquelas pessoas que querem dar esse voto de confiança, falar eu posso, eu confio, eu creio e eu vou, e você vai adquirir com uma condição mais do que especial. Só que amanhã eu vou te explicar outros detalhes que nós preparamos nessa condição especial. Perfeito? Nesse curso avançado. Então, para que você tenha aí uma carreira
em destaque na área de atuação, na área de supervisão. E um detalhe muito importante é que nós vamos falar daqui a pouquinho, certo? O nosso código. Então o pessoal já está até colocando aqui na tela aqui para mim, mas deixa eu ver aqui então o código de hoje. Vamos lá. O código de hoje será a letra, presta atenção. Anota aí. A letra S. Letra S de superação. Você está superando, hein? Ou de supervisor, né? Então a letra é S. Anota aí, tá bom? Para que você possa juntar com o código de amanhã. Combinado? Então vamos mandar aqui no grupo agora mesmo. Vou mandar aqui agora para você compartilhar para os seus amigos, seus parentes. E também nós vamos colocar o link do meu Instagram, para que você possa me conhecer melhor, o meu dia a dia, conhecer um pouco de mim. Eu passo muito das minhas rotinas. Então, escreva ou siga a gente ali, me siga ali no Portaria Brasil, que é o nosso Instagram. O pessoal vai colocar lá dentro do grupo lá, tá bom? E amanhã nós vamos estar falando muito. A aula de amanhã é aquela coisa mais linda do mundo. Que você vai aprender muito, 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 muito. Olha aí, nós passamos de 1 hora. Ó, o telefone só tá tocando agora. Espera aí. Parou, graças. Nós passamos mais de 1 hora. Foi 1 hora certinho, né, praticamente. Tá bom? Então aguardo você na aula de amanhã. E vamos lá pro grupo. E lá no grupo, vamos colocar outros no grupo que você vai estar compartilhando. E já me siga lá no nosso Instagram, tá bom? Foi muito bom passar esse período aqui com você, de conhecimento e tudo mais. E a aula de amanhã tá imperdível, tá bom? E obrigado aqui pelos comentários. E vai desculpando, mas nossa equipe tá atenta, tá bom? Em tudo que tá acontecendo. Mais uma vez, o código é... Coloca aqui. Qual que é? Isso mesmo, SSS. Escreva no nosso canal, pelo amor de Deus. Além de escrever no canal, você também pode ser membro do nosso canal. Estamos combinados? Aquele abraço e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, hein? Coloca aí no seu celular, no seu telefone. Mas a equipe vai estar avisando lá no grupo. Um abraço. Tchau, tchau.